Fala galera, mais uma vez bem-vindo ao canal da Creative. Nós somos estúdio, nós somos produção de conteúdo, nós somos uma comunidade vibrante, democrática, inclusiva, que procura fazer o simples com excelência, utilizando, obviamente, as melhores tecnologias do audiovisual. E nós estamos no nosso terceiro episódio, obviamente, do livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Nesse terceiro episódio, nós temos aí um grande desafio. Qual seria ele? Primeiro, lembrar os 2 episódios anteriores, né? A gente precisa fazer uma revisão para se conectar. E falando em conexão, eu vou pedir gentilmente para você, por favor, pela graça, pela misericórdia, se você ainda não está inscrito no canal, vai lá e se inscreve. E aí, por favor, aciona também as notificações. Esse é o terceiro episódio, então vamos revisar os 2 episódios anteriores. No primeiro episódio, nós compreendemos a primeira técnica de como lidar com as pessoas. Na realidade, são 3 técnicas, tá? O primeiro episódio, primeira técnica, envolve necessariamente a máxima: não critique, não reclame, não condene. Por quê? Porque de nada vai adiantar. Só vai proporcionar raiva, rancor, mágoa. No segundo episódio, nós analisamos a segunda técnica. Qual seria a segunda técnica? Faça elogios sinceros. Se concentre naquilo que pode ser o de melhor do outro. Todas as pessoas devem ter alguma virtude. Eu e você, nós não temos só defeitos, nós temos virtudes. Então nós podemos nos concentrar mais no outro e menos em nós. E aí, qual é a razão, obviamente, nós estarmos analisando essas técnicas? Em primeiro lugar, esse livro é um clássico, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um clássico. E você pode utilizar esse clássico nas relações familiares, você pode utilizar no universo corporativo, você pode utilizar nas organizações não governamentais, na igreja, em qualquer lugar. Então, por isso, o primeiro princípio, que foi o primeiro episódio, nós entendemos que não devemos criticar, reclamar, tampouco condenar as pessoas, porque de nada vai adiantar, nós não mudamos o outro. Cada um é responsável por si e cada um conduz a sua própria vida. Segundo episódio é o segundo princípio, a segunda técnica de lidar com gente. Lidar com gente não é fácil, né, pessoal? Às vezes nós temos dificuldade de lidar com nós mesmos, imagine para com o outro. Então a segunda técnica, o segundo princípio seria: faça elogios sinceros. Davi, você está querendo dizer, eu e você, nós temos que largar mão da falsidade. Davi, você está me falando de falso? Claro que não, por favor. Né? Pela misericórdia, mais uma vez, o que eu estou a dizer é que em alguns momentos parece que, para que a gente possa avançar em determinados objetivos, em determinadas estratégias, nós procuramos fazer elogios. Muitos são até conhecidos como o rei do elogio, e por vezes isso pode transparecer falácia, mentira, portanto, falsidade. Então, concentre-se nas qualidades do outro, encontre virtudes que o outro deve ter. Terceiro princípio, ou terceira técnica para lidar com as pessoas, é exatamente esse terceiro episódio. Nós precisamos despertar no outro desejos ardentes. Se nós queremos que um propósito, que um objetivo, que um plano venha a ser realizado, nós precisamos enxergar no outro o interesse específico desse alguém, do outro. Em outras palavras, o altruísmo, a empatia. Então eu quero que você fique completamente focado agora. Esquece nesse momento daquilo que possa tirar tua atenção. Cara, fecha a geladeira, coloca o pet no seu devido lugar, dá aquele carinho nele, acorda, fica atento. Eu acredito que isso pode ser uma importante argumentação para te dar uma nova visão ou fortalecer uma habilidade pré-existente ou mesmo despertar uma habilidade. Mas qual seria? Altruísmo e empatia. Empatia envolve se colocar no lugar do outro. O altruísmo é fazer algo sem necessariamente querer monetizar, querer algo em troca, buscar um favor, uma riqueza ou um ganho pessoal. É por isso que eu estou a dizer o quão desafiador é esse livro.
porque envolve nós agirmos de uma forma sincera para com as pessoas. Envolve nós agirmos de maneira virtuosa para com as pessoas. Então, nós enxergarmos no outro algo de verdadeiro valor. E nós fazermos algo pelo outro sem que, necessariamente, nós estejamos buscando um retorno financeiro, um ganho pessoal ou algum tipo de privilégio. Então, essa é a grande sacada. Eu sou professor, como vocês sabem, eu tive a oportunidade de ser professor de História do Brasil, História Geral, escrevi 2 livros que foram para o circuito nacional. Ao mesmo tempo, eu fiz MBA em empreendedorismo, fiz uma extensão no INSPER em gestão estratégica, negociação, e algo verdadeiramente importante que se complementa aqui é a comunicação não violenta. E na comunicação não violenta, eu procuro desenvolver a empatia. Eu vou me colocar no lugar do outro. Eu não vou criticar, eu não irei condenar, eu não vou, portanto, esmagar o outro com as minhas palavras. Eu vou dar ao outro a importância a partir de qualidades verdadeiras que eu enxergo. E eu vou manifestar isso por meio do poder do elogio. Então, o poder do elogio, o elogio sincero, não a bajulação. Bajulação é falsidade. A bajulação é dizer coisas óbvias para alguém apenas para tentar algo em troca. Então, os bajuladores, eles vão cair por terra. Na realidade, os bajuladores logo, logo serão descobertos por alguém que tenha minimamente um discernimento de mundo. A grande estratégia, ou melhor, a terceira técnica, que é esse terceiro episódio, envolve o despertar no outro, digamos, um desejo ardente, para que esse desejo ardente ele possa impulsionar o outro a fazer algo que, na realidade, está no seu próprio propósito de vida. Quando eu chego para alguém, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês, né? Como eu disse, eu sou professor. Então, se eu chego em sala de aula e eu digo o seguinte, galera, vamos estudar a Revolução Francesa porque ela é absurdamente interessante, e ao estudar a Revolução Francesa, nós iremos nos preparar para provas e concursos públicos. Cara, a grande maioria da turma não vai estar nem aí para o que eu estou dizendo. Qual é o elemento de interesse, de motivação que eles terão? Mas quando eu digo, vocês sabiam que eu não posso bater em vocês? Vocês sabiam que eu não posso e não devo humilhar qualquer um de vocês? Vocês sabiam que as mulheres, elas devem ter, assim como os homens, igualdade perante a lei? E vocês sabem onde tudo isso foi despertado? Na Revolução Francesa. Então, na realidade, eu começo a despertar no outro o ardente desejo de compreender a Revolução Francesa. Ou eu começo a despertar no outro o ardente desejo de realizar um sonho profissional. Uma vontade de empreender, de vender mais, de realizar um projeto, de criar uma associação, de montar uma fundação, de avançar e escalonar um produto em perspectiva regional, nacional, global. Então, a terceira técnica, que é esse terceiro episódio, ela trata necessariamente dessa perspectiva. Em primeiro lugar, nós precisamos ser pessoas de verdade. A falsidade, logo, ela irá esvair, declinar, ela não sustenta coisa alguma. Então, é o elogio verdadeiro. Mas qual seria, então, essa terceira técnica de despertar no outro um desejo ardente? Como é que eu desperto no outro um desejo ardente? Procurando conhecê-lo. Saber qual é a vontade, o desejo do outro. As pessoas, elas irão agir por aquilo que elas consideram ser importante. Então você ama futebol, você quer convidar a galera para o racha, e aí você vai dizer o seguinte, olha pessoal, eu estou convidando vocês para jogar futebol, porque eu gosto de jogar futebol. E da última vez que nós jogamos, o campo estava vazio. E eu ainda levei uma bolada na cabeça e o meu olho ficou roxo. Porque eram pouquíssimas pessoas e a bola veio exatamente em cima de mim. As pessoas não estão, primeiro, tão motivadas assim porque você está com o olho roxo. Talvez muitos irão até rir de você. Segundo, elas nem todas gostam de jogar futebol. Terceiro, quem vai querer jogar futebol em um campo vazio? Na realidade, não é o seu desejo por jogar futebol, mas é o desejo que as pessoas têm por determinados esportes. Será que eu me fiz entender? Quando nós começamos a verdadeiramente educar a nossa audição,
a nossa percepção, se cria um discernimento a respeito da vontade do outro, e nós passamos a perceber o que verdadeiramente importa para o outro. E ao constatarmos aquilo que verdadeiramente importa para o outro, o que é que nós conseguimos fazer? Nós nos conectamos com o outro. Por entendermos a sua vontade, por compreendermos aquilo que é relevante, e nós, para despertarmos esse desejo caloroso, esse desejo ardente para alcançar um projeto, para avançar sobre um propósito, para realizar um plano, nós servimos a essa pessoa. Então essa é a terceira técnica de como lidar com as pessoas. Precisamos agir de forma sincera. Nós precisamos parar e observar o outro, entendermos aquilo que verdadeiramente importa para o outro. E uma vez entendendo aquilo que verdadeiramente importa para com o outro, nós nos conectamos e de forma altruística, ou seja, sem ter um olhar pecuniário, uma visão de retorno financeiro, nós auxiliamos o outro a alcançar o seu propósito. E o que é que acaba acontecendo de acordo com Daley, autor do livro? O mundo, ele olha a nosso favor. E uma corrente de virtude acaba sendo construída. E as pessoas, naturalmente, elas irão se mover para nos ajudar. Para que, uma vez dando importância ao propósito delas, elas se conectam em um retorno poderoso para realizar o nosso propósito. Um outro exemplo que eu acredito que interessante poderia ser, envolve, por exemplo, a arte da venda. Quando você tem um produto para vender para alguém, não necessariamente esse produto interessa o outro. Não necessariamente esse alguém vai comprar o que você almeja vender. Mas quando você procura entender a necessidade do que ele precisa no dia a dia, do que ele precisa para realizar um projeto, para alcançar um sonho, para fortalecer a família, para presentear o filho. Então, quando nós nos conectamos com as pessoas, para compreender as suas necessidades, para entender aquilo que verdadeiramente as pessoas, elas dão como importância, e quando nós passamos a servir essas pessoas para que aquilo que é importante para elas possa vir a ser alcançado, essa terceira técnica, ela começa a se realizar. E nós começamos a aplicar. E, de repente, nós vamos construindo uma comunidade virtuosa que irá, de maneira natural, convergir ao nosso favor, ao favor daquilo que, de maneira nobre, nós almejamos construir. A grande estratégia é escutar as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, e uma vez entendendo as necessidades, observando aquilo que é importante para elas, nós podermos servi-las. E aí talvez você vá me perguntar, então eu vou ter que forçar uma barra, eu vou ter que fazer um esforço absurdo, sobre-humano, sobrenatural? Não necessariamente. Aí está a arte da observação e da experimentação. Quais as necessidades daqueles que estão ao seu redor que se conectam também com a sua natureza profissional, com o seu talento, com a sua habilidade, com a sua competência? Porque uma vez você conectando a necessidade de alguém de realizar algo grande e você conseguindo, por meio dos seus talentos, competências e habilidades, atender a essa necessidade, dar importância ao outro, você vai estar realizando o seu projeto de vida, a sua realização profissional. Então, são 3 técnicas, uma poderosa trilogia, um tripé. Nesse tripé, em primeiro lugar, para lidar com as pessoas, eu não posso criticar, eu não posso condenar. Segunda técnica, o elogio verdadeiro. E a terceira técnica, despertar no outro um ardente desejo. E esse ardente desejo, ele é despertado a partir do altruísmo, de eu procurar fazer na vida do outro um serviço sem buscar interesse pessoal, por vezes pecuniário, financeiro. Então esse livro nos ensina essas 3 primeiras técnicas, e são técnicas desafiadoras,
esse é um livro para pessoas de verdade. E eu me sinto honrado em poder fazer parte dessa comunidade que é a Creative, onde eu estou falando para pessoas verdadeiras a partir de um mergulhar nessa obra do Daily, como fazer amigos e influenciar pessoas. E eu acredito que nós estamos construindo não só uma comunidade, mas uma corrente virtuosa para promover o bem. Agradeço a todos pela atenção, dizer da honra que é para mim estar com vocês, caminhando juntos, e dizer até o próximo episódio, onde no próximo episódio nós iremos para um novo tema das 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você. E nós vamos analisar como isso pode acontecer de maneira natural, de forma espontânea e completamente sincera, verdadeira. Um beijo no coração. Até o próximo encontro.